Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um encontro da Medita Unipaz, agora número 95. Nos encontros anteriores, nós estivemos estudando a interação mente-cérebro, que no fundo é a interação do nosso campo psi, nosso campo do psiquismo, com o mundo físico, ou seja, como o nosso cérebro recebe, interpreta e processa aquilo que vem a partir do campo do psiquismo e como que isso atua e se interliga ao nosso corpo. Lembrando que, de certa maneira, o corpo é uma continuidade do cérebro. Esse material vocês encontram no livro Quebrando o Hábito, do Joe Dispenza, pelo menos parte dele, que é o livro a partir do qual eu estou baseando para trazer um pouco dessa parte que iniciou na Medita Unipaz número 91, 92 e agora 95. Fato é que a realidade que nós experienciamos na mente emocional e nos pensamentos, sejam automáticos ou de forma mais consciente, sejam inconscientes ou não, essa realidade acaba manifestando-se em nosso corpo. Então, por exemplo, se eu fico ansioso ou se eu fico irritado com algo que acontece, o meu corpo recebe uma sopa química e vai de algum modo pagar um preço por isso. Com o tempo, se esse processo ele vai continuando e vai se intensificando, vai tornando cada vez mais automatizado e o corpo vai, com o tempo também, é, recebendo toda essa carga emocional na forma de uma química, de processos químicos, hormônios, e isto vai interferir na nossa qualidade de vida, na nossa saúde. Esta dinâmica é o que nós chamamos de experiência psi. Mas não basta ficar sabendo disso. Isso não é suficiente. É importante que nós possamos conseguir uma atuação que possibilite mudanças nesse processo. Mas antes é preciso entender um pouco como acontece e estarmos percebendo isso acontecendo conosco, no nosso corpo, na nossa mente, no nosso psiquismo. Então temos aí a oportunidade de fazer as mudanças através do que nós denominamos há algum tempo já aqui de vivência psi. Como que eu escolho vivenciar isso que acontece quase que automaticamente no meu sistema corpo-cérebro? É integrado com a mente. Então, como é vivenciar? Como que isso se manifesta? Se nós ignoramos o que acontece, nós tornamos, de alguma forma, vítimas desse processo. Agora, se nós tomarmos consciência de como nossa mente ego opera, porque, no fundo, é isso que nós chamamos de mente ego, né? O ego não é alguma coisa pronta, é um modo de atuar do nosso sistema psíquico e cerebral. Se nós entendemos como isso opera, nós conseguimos também atuar fazendo as mudanças que são propícias e que a meditação pode nos ajudar. Então, dando um passo de cada vez, para a gente entender melhor, ainda na fase de perceber o automatismo que nosso sistema mente-cérebro foi adquirindo com o passar dos anos, eu vou lhe propor uma atividade que podemos já iniciar nesse momento. É o seguinte, você já observou quais padrões de resposta você tem apresentado diante dos fatos ou eventos que você presencia? Você já observou se
Existe algum padrão que você tem repetido no nível mental, dos pensamentos, das emoções, diante do que acontece? Quando, por exemplo, você ouve algo desagradável, como que você atua? Como que você percebe que seu corpo responde, sua mente responde? Quando você tem uma notícia que pode não ser uma notícia agradável também, como que você responde a isso? Quando você pensa num problema que pode acontecer no futuro, ou ainda, quando você é confrontado com uma obrigação, com alguma coisa que você tem que fazer, essa coisa nem sempre pode ser uma coisa agradável. Então, observe como o seu corpo e como o seu sistema mente-cérebro atua. O que acontece naquele momento? Qual é a reação que surge? Nesses casos, então, a gente pergunta, quais os padrões que emergem? A questão aqui, nós vamos tornando automático esses padrões e nem observamos que eles estão acontecendo. E nós passamos a sentir aquilo que está acontecendo, passando para o corpo, e o corpo vai reforçando esse padrão para o nosso sistema cerebral. Então, por que isso acontece? Porque o cérebro aprendeu a disparar no mesmo padrão neuronal. Observe, com o passar dos anos, as pessoas, isso acontece em todos os cérebros, inclusive nos animais, daí vem os condicionamentos, mas nós vamos aprendendo a disparar a partir dos nossos padrões cerebrais, neuronais, num certo modo de operacional. E nós achamos que aquilo é natural, é normal, é assim mesmo, quando na verdade não é. Nós podemos mudar isso, principalmente se nós percebemos que isso não é bom para a gente, não é agradável, não nos faz bem. Então, seu sistema mente-cérebro aprendeu a encontrar no campo psiquântico o tipo de vibração com o qual você tem mantido sua sintonia. Observe, tudo está automatizado a partir de um certo momento. Em alguns aspectos simples, como por exemplo, escovar os dentes, dirigir o carro, ter determinados gestos, né? Algumas pessoas têm determinados gestos, modo de sentar, de responder, até mesmo comer alimentos ou com muito açúcar, ou determinado tipo de alimento que está mais acostumado. São respostas automatizadas do nosso sistema, que nós podemos mudar se a gente considerar que é importante. Mas existem respostas que são mais internas, e são essas que nós queremos atingir. Por exemplo, sempre que acontece, então, um fato, que você ouve alguma coisa, que você vê alguma coisa, que alguém lhe diz alguma coisa, como que o seu sistema mente-cérebro atua? Por exemplo, você tenta controlar os fatos e as pessoas? Você pode responder não ao que ouve antes mesmo de avaliar? Então, estou sugerindo alguns pontos para reflexão. Você julga as pessoas assim que acontece o que vê determinado fato ou determinada coisa acontecendo? Você julga de imediato? Você tenta encontrar um culpado naquilo que está acontecendo? Ou você sente o mundo como ameaçador? Diante de fatos, de situações que você depara,
Você tem sempre a sensação de que as coisas vão dar erradas? Às vezes, você se sente superior ou inferior às pessoas? A sua primeira resposta, que é a forma como a nossa mente ego opera, a sua primeira resposta geralmente gera uma inquietação, uma irritação diante daquilo que acontece. Você fica impaciente? Claro que eu estou sempre colocando algum ponto que vai mobilizar a sua mente ego, porque aquilo está sendo, de alguma forma, desconfortável para o seu sistema corpo-cérebro. Você fica impaciente, você critica, você quer criticar. Tem gente que fica sempre reclamando, de certa maneira, tudo que acontece, a primeira reação é uma reação de resistência ao que acontece. E daí por diante. Então eu deixo esses pontos como reflexão, porque isso tem a ver com a gente, como que nós respondemos ao mundo, mas alguns padrões vão se repetindo. Alguma ansiedade sempre aparece, algum medo, uma sensação de raiva, uma sensação de fraqueza, de intimidação. E esses pequenos aspectos, eles foram sendo aprendidos ao longo da vida. O nosso sistema aprendeu a lidar com isso. Não é que eu sou assim, eu aprendi a ser assim. Eu fui me tornando assim. A partir de um padrão que envolve a forma como o meu sistema mente-cérebro responde ao mundo. Então eu vou deixar aqui hoje essas questões e sugerir que ao longo desse período, dessa semana, você faça essa observação. Porque é interessante, já fiz isso comigo, já percebi que tem determinados padrões e eles não são bons para a gente. Eles não me fazem bem. E nem para as minhas relações. Isso, uma vez entendendo, primeiro, honestamente, observar isso. Até mesmo a questão da crítica, de estar sempre só criticando. A gente tem que analisar e ver as coisas criticamente a partir da gente e com a gente mesmo. Então, todos esses aspectos, eles podem estar, alguns deles podem estar se manifestando mais insistentemente. Então, nós sabemos, nós chamamos isso de padrão de resposta físico, corporal e mental, e que mantém através de, de várias situações que acontecem. Bom, deixo isso como exercício e eu sugiro que você faça isso com uma certa curiosidade, né? É autoconhecimento, curiosidade. Como que eu respondo? Não precisa dizer para ninguém, basta eu observar a mim mesmo. Para isso, sair do piloto automático, entrar na mente atenta, na atenção plena, observando como que está acontecendo, o que está se passando. Por enquanto é isso. Depois nós podemos ver, e o livro do Joy Dispenza coloca essas questões, que existem métodos que vai nos possibilitar ir percebendo o padrão primeiro, como ponto de partida, identificando e depois mudando, fazendo pequenas mudanças. Mas o ponto de partida hoje, a proposta de hoje é observar. Observar o que está acontecendo. E onde começamos? Começamos cultivando a atenção plena. Então, para isto, ao longo do dia e várias vezes ao longo do seu dia, ao longo da semana, pequenos momentos de parada, de observação, é muito interessante observar isso. Por isso que eu falei, faça isso com curiosidade. Porque uma vez fazendo sem peso, sem julgamento, sem querer achar que é um erro,
Faça isso com curiosidade. Faça isso como uma pesquisa. Isso vai, com o tempo, nos ajudando a mudar e podemos aí melhorar a nossa qualidade de vida e de relações com o mundo. Então eu deixo aqui essa primeira parte hoje. É um trabalho longo, muito longo. É assim mesmo. Se nós gastamos 20, 30, 40 anos aprendendo o padrão, agora mudar vai gastar um certo tempo, vai gastar uma atenção, mas nós temos maturidade para isso. E nós temos um método, o primeiro deles é parar. Vamos começando aqui. O sino para despertar a mente. Eu vou encerrar hoje aqui com o silenciamento até os 20 minutos, inspirando, expirando, agradecendo pela oportunidade de aprender e de servir, tomando consciência do momento presente, do dia ou da noite, da época do ano, tomando consciência do calor, do frio, do sol, das luzes, do ambiente, e acalmando a mente, inspirando, expirando e fazendo uma pequena pausa. O ponto de partida é o próprio corpo, porque grande parte de todos esses fenômenos iniciam e se mantêm no corpo. Então, mudando o corpo, nós já estamos propiciando a mudança também da mente e de todo o nosso sistema mente-cérebro. Conectando com o momento presente, aqui e agora. Você pode estar de olhos fechados ou olhos abertos. Se tiver de olhos abertos, fique atento para não distrair com os objetos, com as coisas que estão à sua volta, nem também com os sons. Dedique esse tempo a você, a estar presente, com gratidão, com uma alegria serena. Busque o seu silêncio interno, que é onde tudo começa. Acalmando a mente, acalmando o corpo, acalmando os pensamentos e sentimentos. E mais uma vez, inspira, expira. E já nesse instante você pode perceber, sem ter que resolver nada, mas pode perceber algum padrão que talvez esteja presente em você nesse instante. Um padrão emocional, ele tem sempre um caráter emocional, afetivo. Talvez você se lembre de algum fato que aconteceu nesses dias e qual foi a sua primeira resposta àquilo? Como que todo o seu sistema mente-cérebro atuou? Tudo é coemergência, como diz o budismo. Eu vou deixar então esse exercício, sugiro que você permaneça por alguns minutos a mais, depois que eu desligar aqui o vídeo, nesse estado de silêncio, de quietude, de serenidade.